E é uma honra estar entre todas vocês, entre todas essas mulheres que escolhem se reconhecer na sua potência, na sua luz, no seu amor, que é o que somos, na nossa essência. E a gente está no mês que se comemora, né? O mês das mães. E isso também é algo muito especial. A gente está falando sobre as mães, se conectando com as mães divinas, com esse arquétipo da mãe que permeia todas nós, a todos nós, e essa força divina, criadora do mundo, que somos também esses portais geradores, esses úteros portais de vida. Então, fico muito feliz, muito grata de dar voz a essa força, a esse canal, para que essa consciência possa se multiplicar por toda a Terra, para que todos esses úteros despertem, para que todos os seres despertem para esse amor, para essa divindade que somos e reconheçamos o poder que temos para as transformações que são necessárias em nossas vidas e em todo o planeta. Então, eu aqui agora, Teresa Rosa Rubim, coloco como canal do grande Pai, da grande Mãe, do grande Espírito, grande Mãe primordial, somente as energias crísticas possam fluir de mim, através de mim, para mim. Peço que cada uma feche os olhos também, coloque as mãos sobre o coração. Respire, sinta esse ar entrando, esse ar saindo, sentindo as batidas do teu coração. Ah, Pode soltar o ar pela boca algumas vezes. Ah, ah. E agora, as que todas visualizem um círculo de luz dourada ao teu redor, selando seu campo de proteção. E peço agora que Arcanjo Miguel, com teu escudo e tua espada de luz, proteja esse campo de energia. Nos proteja à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e abaixo de nós. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou o teu amor que me protege aqui. Eu sou o teu amor que me protege aqui. Eu sou o teu amor que me protege aqui. Sinta agora o ancoramento desse escudo de luz, desse círculo de luz, e que somente as energias crísticas, cristalinas, luminosas, de puro amor incondicional, possam estar e permanecer no seu campo de energia. Que toda energia que não seja de pura luz seja transmutada com o pilar da chama violeta, agora, uma espiral de luz violeta, transmutando, purificando toda e qualquer energia que não seja luz, amor, harmonia, sabedoria divina aqui e agora. E que todas as energias que foram retiradas retornem a você no seu estado purificado, na perfeição divina.
Respira. Solta o ar. Peço também agora a presença de Mãe Maria, que nos cubra com teu manto sagrado, que nós possamos estar protegidas e ancoradas para receber esta bênção. Ah, respira. É, Chamani, você pode me colocar como anfitriã? Será que dá para eu compartilhar a tela? Já tá. Gratidão. Vou colocar aqui. Colocando. Hum, Então, hoje, nesse dia de tormenta ressonante, azul, skin super especial também. No início, eu vou compartilhar aqui, eu esqueci que eu ia partilhar a frequência do dia de hoje, que é um pouquinho, né, do dia, a energia que está vibrando na Terra, desde o grande Sol central, tormenta ressonante azul, que em 59 canalizo com o fim de catalisar, inspirando a energia. Selo a matriz da autogeração com o tom ressonante da harmonização. Eu sou guiado pelo poder da magia. Purificado, ilumino, semeio minha energia e comunico a verdade. Então, hoje estamos no 7º dia da onda do caminhante do céu vermelho. E essa onda é uma onda encantada que realmente nos chama para sermos essa ponte entre céu e terra, para nós desbravarmos, expandirmos os horizontes, olharmos além, com muita luz, com os pés bem firmes na terra e com o olhar nas alturas. Então, é uma onda encantada muito especial, regida pelo também o tom elétrico, é a águia elétrica, né, que nos conduz a esse voo para olhar mais alto, para além da nossa própria visão, né, a gente subir mais alto e olhar acima, para a gente conseguir compreender mais profundamente sobre nós, sobre a vida, sobre o todo. Sincronicamente é o meu guia perfeito, o meu oráculo, a águia elétrica. Então, essa onda é uma onda do meu guia perfeito. E a gente transcende essa onda com a serpente cósmica. E é muito sincrônico, porque a gente está na lua da serpente, né? Estamos no dia 21 da lua da serpente, hoje no plasma cílio, que ativa o nosso chakra cardíaco, né? A gente está finalizando a semana da transformação, a semana azul. E amanhã a gente inicia no dia 22, Dali 22, a última semana do amadurecimento dessa lua espectral da serpente que nos chamou para profundas liberações, troca de pele mesmo, né? A serpente traz essa medicina da cura, da sacerdotisa também. Então, é o momento da gente se reconhecer nesse lugar de quem somos, essa sacerdotisa que somos, essa guardiã dos mistérios da vida, da morte, da transcendência, do renascimento, da cura. Então, a serpente ela traz muita cura, muita liberação, muita transformação. É hora de soltar, soltar tudo que não faz mais sentido, tudo que a gente não precisa mais carregar, tudo que não esteja mais alinhado com quem nós queremos ser, quem nós escolhemos ser.
E hoje, no tom da canalização, é guiado pelo macaco, pela magia. O meu Kim é macaco elétrico azul. E, e a magia, ela é a simplicidade da vida. É simplesmente estar na presença nesse momento. E o desafio dessa onda é estar na presença, é se abrir para receber, é se abrir para ver a vida com os olhos da criança, do encantamento. Então, que possamos se abrir para todas essas frequências. Cronopsi também é semente elétrica, bem especial também. Semente elétrica amarela, Cronopsi de hoje. É, a onda do vento. É, a onda do vento. É isso. E hoje o desafio é a lua. Limpar, purificar as emoções, colocar esse fluxo para as águas e o apoio ao sol, que nos guia à iluminação. Então, o oculto é o vento. É, o vento, eu só não lembro qual que é o tom do oculto. Mas É ressonante, né? impressionante também, isso que eu falei, acho que isso, vento ressonante, oculto. Então é isso sobre a frequência do dia de hoje. Que significa cronopsi. É o banco psíquico planetário. Então, é a energia que está ressoando do sistema planetário mesmo, dessa mente planetária que vibra hoje. Então, cada tem um Kim, né? Essa frequência que vem desde o Sol central, né? Frequência de luz e som. E dentro, né, desse conhecimento da lei do tempo, nós temos um Kim também que rege o banco psíquico planetário, esse consciente coletivo mesmo, né? Essa consciência coletiva planetária. E também são registros da Terra. Então, em segundo, que eu entenda, ele faz um espelhamento, né, com a matriz, né? Por exemplo, a onda da Lua, que é a minha onda encantada, a, a onda que tá de oculto. Ah, não, eu acho que eu tô confundindo. O oculto é o espelhamento ali, né, das ondas. E o cronopsi, se quiser falar, Shawnee, complementar também. A gente tá com a Marcela na sala, né? Eu nem vi. Deixa eu abrir. Quiser falar sobre o cronopsi? Olá, bom dia. Não consigo abrir minha câmera. Não estava preparada para esse momento, mas eu falei que o Kim equivalente é o vento magnético. Olha quanto vento, né? Quanta comunicação do espírito, da nossa essência, muito lindo. É uma honra para mim estar aqui, Tereza. Te admiro muito. Não te conhecia. Comecei a te acompanhar por causa da matriarquia. E realmente você é muito linda e tem muita luz dentro de você. E sobre o Cronopsi, para ficar mais fácil, eu acho, uma linguagem mais fácil, é como se fosse, por exemplo, tudo que acontece hoje, né, aqui, agora, nesse momento, que em tormenta ressonante. Quando um dia for de tormenta ressonante, tudo que aconteceu em todos os dias de tormenta ressonante estão vibrando. Então, é como se fosse uma lembrança de tudo que a gente viveu nesse dia, como se fosse o registro acástico dos dias de tormenta ressonante. Então, hoje, o Cronopsi é a semente elétrica. Então, tem a vibração também dessa energia pulsando no dia de hoje. É isso que eu entendo mais simples, né? Porque
O cronopsi, ele tem a Terra, tem a malha, né? E o cronopsi envolve toda a Terra, é como se fosse o registro acástico da Terra. Tem um desenho que eu posso até trazer no nosso próximo encontro das deusas, que mostra exatamente a placa, né? São tipo placa do Tzolk'in, assim, ela envolvendo toda, aí fica mais fácil para explicar e para mostrar, tá bom? Arro, em Lakesh. Eu gosto de dizer assim que o Cronopsi ele é uma gavetinha, né? Hoje, por exemplo, tá aberta a gaveta da semente elétrica. Então a gente está recebendo as informações de tudo que a gente viveu nas sementes elétricas. Ó, o Sirius dando um oi aí pra galera. Fala oi. E a gente também está gravando em outra gaveta os registros da tormenta ressonante. Então, quando o Cronopsi for tormenta ressonante, nós vamos estar recebendo toda essa frequência que a gente está gravando aqui hoje e o que foi gravado em todas as outras tormentas ressonantes e o que vai ser gravado também, porque passado, presente e futuro coexistem. É mais ou menos assim, são duas gavetinhas, uma que a gente grava, que é o Kim do dia, e a outra que a gente recebe, que é a gavetinha do Cronopsi. Gratidão. Ai, eu amo muito esse conhecimento da lei do tempo, assim, realmente transformou tudo na minha vida. E, nossa, é algo assim surreal. É muito conhecimento, né? E quanto mais a gente se conecta, mais a gente vê que tem muita coisa ainda, né, para aprender. E a gente vai vendo as sincronicidades também. Isso que é muito lindo, assim, e vai percebendo, dentro dos nossos estudos pessoais, as sincronias. Por exemplo, quando comecei a me conectar, eu comecei a perceber que o meu oráculo, as ondas encantadas certinhas, elas, elas são uma atrás da outra e completam o meu oráculo certinho, assim. E a gente vai vendo, assim, quando a gente vai acompanhando, a gente vai recebendo as informações conforme o tempo, né? Porque é muita coisa. Então, assim, ao longo do tempo, naturalmente, eles vão passando, né? Esses seres de luz vão passando essas informações através desses códigos. Então, é lindo demais. E também fica convite, né, para todas aqui que não estão, né, parte do portal Matriarquia, se sentirem, né, de conhecer esse projeto lindo, que a Chamonix está ancorando, que tem muitas magas, bruxas, deusas juntas ali, e tem vários encontros, online, ao vivo, gravado, né, então, muitos saberes mesmo, ancestrais, femininos, que estão acontecendo, e aqui é um deles, né? Então, muita gratidão por fazer parte disso. E aí, vamos então iniciar essa aula, que depois a gente ainda vai ter o tratamento. Então, essa aula é especial que eu senti de trazer, né? Trazendo essa frequência desse mês, princípio feminino da criação. E eu ancoro como canal da Escola Iniciática Portal Rosa Rubi, né? Nessa escola eu realizo iniciações da Irmandade das Rosas, né? A Ordem de Maria Madalena, das Mães Divinas, e também a iniciação na Sabedoria Ancestral Feminina. E em breve vai vir o curso da Memória Cósmica, que engloba também um pouco da Sabedoria da Lei do Tempo, uma introdução. E, enfim, todos os meus trabalhos, né, eles estão sendo ancorados hoje também por esses seres de luz do Portal Rosa Rubi, com essa egrégora das Mães Divinas, dos seres estelares, da Federação Galáctica, dos Mestres Ascensionados e dos seres guardiões da Terra. E com muito amor aqui me faço como um canal, ancorando essa força, essa sabedoria.
E sempre quando eu vou iniciar, né, por conta da frequência que tem essas sabedorias, eu sempre sinto de fazer o mantra monádico, e dentro dessa aula eu vou explicar um pouco sobre isso, da conexão das mônadas com esse saber também. Então, peço que a gente você coloque a mão no coração, feche os olhos novamente, e a gente vai entoar 3 vezes esse mantra monádico, que é o mantra da alma. Eu sou a mônada, eu sou a luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou o plano estabelecido. Eu sou a mônada, eu sou a luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou o plano estabelecido. Eu sou a mônada, eu sou a luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou o plano estabelecido. Respira, sente ancorando seu corpo de luz, o seu Merkaba de luz. Também honrando essas mães divinas, vamos fazer a prece à Irmandade das Rosas para chamar essas mães, essas devas, para nosso campo, para ancoramento desse trabalho, desse estudo. Prece à Irmandade das Rosas. Salve, Rainha Divina, Grande Mãe, Senhora da Vida. Me abençoe na união alquímica e na ascensão para a mônada que me guia. Salve, Senhora das Águas, sacerdotisas, sereias e ondinas, protetora do Graal e do vaso da magia. Salve a pomba sagrada, símbolo de Shekinah e Maria. As asas de Ísis batem e assopram o ar da alegria. Salve, sacerdotisas melícias, me traga o néctar da vida. Salve as deusas dragoas, as rosas de Gaia, que me ensina o legado da perfumaria. No coração da terra pulsa o útero de Sofia, despertando nossa alma para viver plenamente a harmonia. O fogo sagrado e feminino acende a chama divina para eu caminhar nessa senda a serviço da sabedoria. Inspira, Haribol Matadis, Haribol Matadis, Haribol Matadis. Salve, mães divinas, salve, Segrégora Sagrada, da Irmandade das Rodas. Para selar, para nos guiar, para nos ancorar, fazemos também a oração a Maria Madalena. Nossa Senhora dos caminhos humano e divino, mulher de princípios, sacerdotisa da vida, Senhora das rosas. Ave Madalena, Mãe amada e guia cheia de graça. Consola-me nos momentos de provação. Guia meu caminho, iluminando minha estrada. Fortalece meu desejo de me tornar humana, com a plenitude da rosa rubi dourada. Abençoe meu ventre com a sexualidade sagrada, para eu poder criar junto a ti, ó Mestra Nada, uma vida prazerosa e iluminada. Amém. Gratidão, grande Mestra Maria Madalena, que nos conduz nesse caminho da rosa. Gratidão a todas as mestras que perpetuaram esse conhecimento para que ele chegasse até nós agora. A todas que doaram suas vidas para que essa sabedoria fosse restabelecida na terra. A todas as mestras que me iniciaram, que me ensinam, que me guiam neste caminho. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão ao eu superior de cada um de vocês. Peço permissão ao eu superior de cada um de vocês, para que possamos receber o que cada uma está pronta para receber de consciência nesse momento, de sabedoria, de amor.
Gratidão à ancestralidade de cada uma aqui também. Uma honra para mim. Então, nós temos, né, esse princípio feminino da criação, que a gente pode chamar de grande mãe, que pode ser chamada de Kundalini Shakti para os hindus, Shekinah para os cabalistas, Sofia para os gnósticos, Mãe Maria para os católicos, a Sete Isis para os antigos egípcios, Inanna para os sumérios e outros 1000 nomes. Então, a deusa Grande Mãe, ela se manifesta com os seus 1000 nomes, é uma diversidade infinita. E isso nos ensina muito também, né, sobre reconhecermos a deusa que habita em nós e reconhecermos que somos únicas, que a gente é única. Cada uma tem sua beleza única, tem a sua sabedoria única e tem espaço para todas. Somos diversas, somos infinitas. E realmente existem milhares de nomes e expressões da Grande Mãe Primordial. Então, né, dentro desses estudos antigos, esses são alguns dos nomes, mas tem muitos outros, para representar essa força feminina, esse útero cósmico, essa grande mãe divina, que cria, que gera, que gesta a vida na Terra e no universo. Então, nós temos, nessa dimensão que nós estamos, existe, né, um processo ali da construção do plano da matéria, dessa terceira dimensão, ele é composto por dualidades complementares, né? E que constituem também arquétipos, simbologias da nossa psique humana, da nossa mente humana, e que então conduz a nossa vida, a nossa experiência, como humanos nesta terra. Então, a gente, dentro desse caminho espiritual, a gente compreende que tudo vem da unidade. E da unidade a gente veio e da unidade a gente retornará. E, e que nessa construção desse plano da matéria, essa unidade, ela se multiplicou, ela se foi fractalizando para criar essa multiplicidade da existência. Então, a partir dessa fractalização, surge esse princípio Yin e Yang, que são complementares e parte do mesmo todo, né? O círculo da vida, o círculo do infinito, o círculo da criação, do inefável, do Deus Supremo, mesmo esse incognoscível, essa força onipotente, onipresente, que é incompreendido para nossa consciência nesse plano. Mas estamos, né, nos conduzindo a uma compreensão cada vez mais profunda, né, da nossa origem, de quem nós somos e de toda a existência. E então, agora, nesse momento planetário, nós, como humanidade, estamos sendo chamados, literalmente, para a gente expandir a nossa consciência o quanto mais for possível, sustentar essa consciência divina, transcendental, dentro desse plano físico da matéria. Então, nós estamos sendo chamados a experienciar algo único em todo o infinito, em todo o universo, que é a gente mesmo estando na dualidade, mesmo estando nesse plano físico da densidade, o nosso espírito ele teve que descer muitas camadas para estar aqui nesse plano e vivenciar essa existência material. E nós estamos sendo chamados a ser um canal, um condutor do mundo espiritual, das esferas mais luminosas,
sustentar essa força neste plano da Terra, trazer o céu para a Terra. E os grandes mestres vieram nos ensinar exatamente isso e nos trazer que é uma realidade, que é possível. E nesse momento, nessa era de Aquário, nesse processo de transição planetária, de regeneração do nosso DNA cristalino, crístico, cósmico, nós estamos sendo chamadas a nós sermos esses avatares, né? Assim como Jesus, assim como Maria Madalena, assim como Shiva, assim como Parvati, assim como essas divindades que já estiveram aqui nessa terra, esses grandes avatares. Agora nós estamos sendo chamados para despertar essa potência e que nós sejamos esses canais desse novo tempo, dessa nova terra. E para isso, para que nós sejamos os canais e sustentar, a gente precisa compreender, né, toda essa existência. Mesmo que de alguma forma, trazer isso para essa mente, essa consciência lógica. E também, muito mais também do que compreender com a mente, é o sentir. Porque é a partir do sentir que a gente vai cocriar essa nova realidade de fato, manifestar. Então, a mente, ela cria também, mas ela cria a partir também do sentir. Não basta só o mental, precisa ter esse lugar do nous, né? Dentro dos estudos gnósticos tem esse termo nous, que é o olho do coração, que é a geometria da Vesica Piscis, que é onde se manifesta o espírito e também nos traz essa abertura do nosso campo para sermos um canal de conexão espiritual. Então, através também desse portal do coração que nos chama, que pulsa a vida, né? Então, que pulsa o sangue, que pulsa o vermelho da paixão, do fogo da vida, né? Que acende esse lugar mesmo da vitalidade, de estar viva aqui na Terra. E então, nós temos essas duas compreensões da dualidade, o yin e yang, que na nossa língua, né, no Brasil, nós falamos feminino e masculino. Essas energias que permeiam a tudo e todos, né? Tudo e todos têm essa energia nessa dimensão aqui. E nossa mente, ela também, dentro da psique humana, a gente tem uma compreensão, uma estrutura que cria arquétipos. Então, os arquétipos e simbologias, eles funcionam para que a gente possa, de fato, compreender melhor essas sabedorias sagradas que a nossa mente está recebendo. E então, os arquétipos, eles manifestam também formas. Eles são muito importantes também para nós. Assim como as mitologias, elas mexem, né, com partes dessa nossa mente, desse nosso cérebro, que são necessárias para que o corpo, as células, recebam também. E então, dentro dessa compreensão do Uno, forma-se duas esferas, né? Dentro do Uno existem duas esferas, o feminino e masculino, e dentro do feminino e masculino tem o feminino, dentro do masculino tem o feminino e dentro do feminino tem o masculino. Então eles se complementam. E então, dentro dessa dimensão aqui, nós temos a forma do corpo físico. E muito dessa forma, dessa dualidade no sentido de Deus Pai, Deus a Mãe, né? Então a gente tem essa compreensão do pai e da mãe, porque é a partir do pai e da mãe que gera ali o terceiro fator, né? E a criação, né, se gera a partir do pai e da mãe. E aí aqui, nesse estudo de hoje, eu vou citar alguns estudos que falam sobre essa história da criação, né, desse princípio feminino, e trazendo mesmo dessa importância da gente conectar com a grande mãe. Porque
passou muitas eras que a humanidade ela ocultou a deusa, ocultou essa força do poder feminino da criação. E como nós temos arquétipos, isso reverbera, né, essa figura da deusa, da grande mãe, ela reverbera muito nesse arquétipo da mulher, que é a geradora, que tem esse útero que gera vida e que é muito poderoso. E que a gente passou eras aí de desse instinto que nos afastou da essência do amor, da união e a própria humanidade quis se distanciar dessa força feminina. E não só distanciar, mas destruir, violentar. E a Mãe Terra, a própria Mãe Terra, ela é um arquétipo feminino da deusa, da Grande Mãe. E assim, né, como é em cima, é embaixo, o que está dentro está fora. Se a gente suprime essa força feminina da criação dentro de nós, a gente acaba reverberando em todas as nossas relações, na Mãe Terra, na relação com a natureza, que dentro dessa construção, desse plano material, é um arquétipo feminino. Não que não tenha, né, essa força masculina, mas é a corporificação da grande mãe, a mãe terra, a natureza. Assim como as mulheres, os seres que têm um útero, que podem gestar, parir, dar vida. Então, por muitas eras foi suprimido a deusa. E assim como as mulheres que foram violentadas, esquecidas. Então, a gente chegou à hora, nesse momento, do retorno da deusa, né? Desse lugar mesmo de compreender que se existe esses arquétipos, se existe o Deus Pai, a deusa Mãe, por que a gente só olha ainda nas esferas espirituais, a gente só olha para as figuras masculinas? E por mais que isso possa parecer, nossa, mas será que realmente isso é importante, né? Será que eles se importam? É só ver como que tá as relações ainda na Terra, né? O desequilíbrio em nós mesmos, que se reverbera em tudo. Então, sim, se a gente não olha para essas expressões femininas da divindade, é porque a gente também não está olhando para a nossa divindade interior. É porque a gente também não está olhando o poder dessa força feminina que está dentro de nós. E assim nos homens também, né? E nesse momento planetário é essa virada de chave que, segundo os estudos, né, vem trazer, que é a partir desse retorno da deusa, quando nós reconhecermos essa deusa interior, essa deusa externa, essas deusas infinitas, reconhecermos essa beleza em nós e em todas, beleza na diversidade de cada uma, que a gente não precisa se moldar, se igualar para caber em estereótipos, né? Então, quando isso mudar, tudo vai mudar também. E aí sim a gente caminha para a unidade. Não tem como a gente acessar a unidade sem aceitar a dualidade. Primeiro a gente aceita a dualidade. E assim a gente encontra a unidade. Processo da aceitação. Tudo que está manifestado, a gente precisa aceitar. E por mais que não seja o que a gente quer que esteja manifestado, se está manifestado, tem uma razão de estar ali. Então, a gente aprender com essa força geradora da criação a olhar mais profundamente para tudo que está manifesto. E dessa forma a gente aceitar, trazer a aceitação, para aí a gente encontrar a unidade, que é o amor. Então, existe um processo para a gente chegar na unidade, né? Então, é importante a gente compreender esse caminho. E que é olhando para essa dualidade de quem somos. Somos luz e sombra, né? E aí sim transcender essa dualidade, que é esse o caminho também, né? Ao retorno ao círculo mesmo. E então eu vou trazer o mito gnóstico
É um estudo muito profundo, eu vou trazer só uma introdução. Esse estudo eu recebi a primeira vez com a mestra, a irmã Sara Perondi, que também traz esses estudos, então honrando muito essa irmã, essa mestra, essa mulher que me trouxe esses conhecimentos também. Então, a grande mãe Sofia, esse é um mito gnóstico que está, um dos textos que trazem esse mito de Sofia é o livro Piste Sofia, que é muito profundo, mesmo assim, é um livro assim que você tem que que você tem que ir lendo aos poucos e tem que ter um caminho assim, tem algumas sabedorias que a gente precisa acessar antes de acessar ali o Peixe Sofia, que é os mistérios de Jesus, o Cristo cósmico, né? E quem sentir, pesquisa, tem audiobook lá no YouTube. Mas assim, estejam preparados para romper aí muitos paradigmas. E aí tem esse estudo, o gnosticismo é uma ordem, né, espiritual que, que faz esses estudos esotéricos. Isso é uma ordem muito antiga, desde antes de Jesus, e que eles trouxeram muita contribuição e trazem muita contribuição para a compreensão do mundo espiritual. E aqui, né, o nous, por exemplo, é um dos termos, né, do gnosticismo. E aí eles trazem esse mito de Sofia, né? Que então a Sofia é a mãe do mundo, é a alma do mundo, é a alma que gerou a criação. Que desde lá do pleroma, do 13º eon, da eternidade, ela viu uma luz e ela desejou alcançar aquela luz. Então, ela desejou aquela luz, dar a luz. Ela desejou criar o mundo. Ela estava, né, nessa compreensão desse mito, ela estava com o Logo solar, que é essa consciência suprema que se manifesta no Cristo cósmico. E assim, ela tem é o consorte dela, né? Então, Sofia a consorte do Cristo cósmico. Assim como no hinduísmo, tem ali, né, Shakti, que é esse grande princípio da criação. É o mesmo é a mesma, né? É a origem ali da criação, só que tem outros termos, né? E aí dentro do hinduísmo tem as consortes de cada um da Trimurti, né? Dos três grandes deuses. Então cada linha tem a sua história. E então essa Sofia, a alma do mundo, ela tem esses dois lados, uma como a mãe do mundo e outra como esposa consorte do Logos solar. E a Sofia, ela é conhecida como essa amiga verdadeira, capaz de conversar com sua alma. Ela é a mãe dos anjos, é a mãe do mundo, é o útero do Espírito Santo, o grande útero universal. Da mãe universal surge o Cristo, o Logos. Então, ela tem essa origem até mesmo anterior a Cristo, né? Então, assim como ela é a mãe que deu a luz ao Cristo, ela também se fractaliza e se torna, surge ali a consorte de Cristo, né? Junto para eles gerarem aí toda a construção desse reino material, desse mundo, dessa existência. E Mãe Maria, em comunhão com a Espírita Santa, é a representação da Sofia Mãe. Então, tudo vai se unindo, né, nesses estudos. E a Sofia, junto com Cristo, representa o 13º Eon, a mãe e a esposa. Eon são as emanações eternas que são em pares. Que é os eons são as camadas mesmo, né, das dimensões da eternidade. Cristo representa a mente divina, a vontade e o Logos. Logos que significa a luz que se move em direção ao mundo. O Salvador, o Espírito em seu aspecto mais luminoso. E ele, no seu aspecto feminino, é o útero que dá espaço e nasce toda a sabedoria, toda a gnose, conhecimento. Gnose significa conhecimento. E toda a bondade, Sofia, que também, né, representa sabedoria, conhecimento certeiro que induz a transformação e gera a sabedoria, a gnose.
E Sofia é a própria sabedoria também, né? Então, esse é um pouco da introdução, assim, né? Mas trazendo essa compreensão de que é dessa força mãe que se gera a forma da matéria, que se gera toda nesse mito traz, né, ali que eles estavam na 13ª dimensão. E aí ela foi buscar aquela luz que ela viu e ela foi descendo. Ela foi descendo dimensão por dimensão, foi descendo até chegar nas camadas mais densas, até que ela esqueceu da força que ela tinha para voltar. E dentro desse estudo também, os opostos, eles, né, são complementares. Então, ela se separou do lógus solar. Então, ela foi sozinha buscar aquela luz. Então, ela pariu, ela deu, gestou, manifestou o universo sozinha. É assim como nesse lugar, assim, é só quem tem útero que vai conseguir parir, né? Não tem como os dois, né? É claro que o Logos acompanha, né? Esse consorte, ele acompanha, mas ele não consegue ir junto no processo. Então, ela teve que ir sozinha no processo, mergulhar nas profundezas, nas sombras, nas densidades. Então ela mergulhou até ela não conseguir voltar sozinha mais. E aí ela se perdeu. Então é uma história da alma. Essa é uma história da nossa própria alma, da queda da alma e da ascensão da alma. Então, nesse mito, eu conto ele, né, inteiro na iniciação da Irmandade das Rosas, porque é muito profundo. É um estudo muito, assim, que mexe muito profundamente com nós. Então, ele fala sobre a alma, né? Fala sobre esse mito de Sofia é a nossa própria alma que caiu, que desceu para se experienciar, para viver nessa matéria, nessa densidade e gerar, nutrir, manifestar, dar forma e retornar. E também buscar o seu caminho de volta. Então, no mito, ela também trilha esse caminho de retorno. E quando ela chega na 7ª dimensão, logo o solar consegue descer até a 7ª dimensão, mantendo a frequência dele elevada para subir, né? Para não cair também. E aí, ela vai cantando louvores, e aí vem a sabedoria dos mantras. Ela vai mantrando e vai subindo as dimensões, suplicando mesmo como essa alma que suplica o retorno da essência, o retorno à unidade. Então, assim como nós mesmos, né, em muitos momentos de provações, de sombras, a gente suplica a essa força criadora o infinito para que nos ajude, que nos auxilie. E assim ela foi suplicando e reconectando com a fé. A fé na sabedoria. Piscis Sophia significa fé na sabedoria. Fé nela mesma, né? Porque sabedoria é Sofia. Então é recuperar a fé em nós mesmos. Olha que lindo isso. Eu acho incrível demais esse estudo, assim, é surreal, assim mesmo. Eu amo muito, assim, eu demorei muito para conseguir isso, conseguir entrar na minha mente, porque eu ficava, nossa, meu Deus, é muita coisa, né? E, tipo, dá uma confusão, assim, no começo. E aí também, nesse estudo, traz que Shekinah é uma palavra feminina, que dentro dos estudos da Cabala e desses estudos mais antigos, escrituras assim antes de Jesus mesmo, que traz que Shekinah é uma palavra em hebraico e é uma palavra feminina que também tem derivações que chama-se Ruach HaKodesh, que também faz parte do comando Ein Sof, e aí que está conectado com a Grande Mãe. Então, dentro desses estudos, traz que a Trindade Sagrada, o então Espírito Santo, que a gente fala Espírito Santo, é a Espírita Santa. E aí, quando eu reconectei com essa sabedoria, eu fiquei, meu Deus do céu, porque faz todo sentido, né? A Trindade Sagrada é a Mãe, o Pai e o Filho, né? A Espírita Santa é a Mãe Maria, é a grande Mãe primordial. É o Deus Pai, é Deus a Mãe e o Filho, a criação. Então,
né? Dentro da origem mesmo, Shekinah nos estudos antigos mesmo, no hebraico, é uma palavra feminina. E o mais incrível é que eu, né, quando aprendi o Espírito Santo, fala que é um espírito neutro. E aí, né, dentro dos estudos, eu falei, nossa, mas é a Espírita Santa, é o princípio feminino da criação. O Espírito Santo é o princípio feminino da criação. Isso é óbvio. E aí ficou, me virou uma caixa, então eu falei, nossa, mas por que que foi trazido como nessa neutralidade, né? Além, né, dessa questão da supressão, opressão desse feminino, do apagamento do feminino, mas também porque ela vem nos chamar da neutralidade nesse sentido sobre a própria criação. De tipo, é tanto amor que você encontra esse incondicional mesmo. Então, é uma compaixão tão grande que a grande mãe permite que ela seja mesmo essa neutralidade, porque na verdade ela é o todo, ela é tudo, ela é a alma do mundo. E aí fez mais sentido para mim, compartilhando com vocês aqui. E Mãe Maria, ela incorporou, ela foi essa encarnação da grande Espírita Santa, da grande mãe do Cristo cósmico. Então, Mãe Maria, ela é essa expressão também dessa pomba, dessa ave sagrada, por isso Ave Maria. Olha o simbolismo, tudo tem um simbolismo. E ela traz essa pureza nela em si, porque é uma dimensão assim, ela vem de uma dimensão muito luminosa, né? O mais próximo que a gente tem do inefável, né? Do âmago da criação. Então, realmente, Mãe Maria, ela tem essa força mesmo da criação, da geradora do mundo, e dessa mãe, essa mãe que tem um amor incondicional, porque ela também sofreu muito na encarnação dela. Ela também passou muitas dificuldades, muitos preconceitos, muitos julgamentos. E mesmo assim, ela não perdeu a pureza no coração. Mesmo assim, mesmo assim, ela conseguiu manter esse amor e entregar, né, a sua criação para o plano estabelecido. Então, é muito linda. E bom, também trazendo da grande deusa Ísis, a grande deusa que chama Asete. Então, o nome, né, em egípcio é Asete. E Ísis é em grego. E a gente, né, conhece muito mais como Ísis por conta, né, também do apagamento, o ocultamento da riqueza egípcia, né, da origem, né, de muitas sabedorias desses mistérios, esteve lá no Egito, veio do Egito, da África, né, e até isso, né, até o nome de Ísis a gente acabou trazendo mais, né, do grego, mas o nome em egípcio é Assete, então a deusa Assete. Ísis, a Sete, significa deusa do trono. A que é portadora do trono sagrado, a rainha, a realeza. Ela também é a nascida de si mesma. Ela nasce dela mesma. Isis, né? E ela também traz em si, consigo, o portal da vida, a Anque sagrada, que também, né, dentro desses estudos, é a representação do nosso útero, dos ovários, do canal vaginal, o canal da nossa Ioni, é o portal da vida, é a própria Ioni, é o portal Ioni. E, e também, né, é o portal do renascimento. Então, ela traz a Anki na mão. E esse é uma compreensão muito profunda que eu, quando comecei a trazer, né, sobre o útero, os estudos do útero, né, que eu trago bastante na iniciação da sabedoria ancestral feminina, sobre essa reconexão uterina da mulher,
Ísis está ali, é o Tantra de Ísis, né? É assim que me foi falado. Esse é o Tantra de Ísis, é a cura do útero, é a conexão uterina, é o restabelecimento da força da Anki, do portal da vida que está dentro de cada uma de nós. E para nós, em primeiro lugar, e assim para gerar toda a criação. Então, ela traz esse princípio da vida também, essa conexão com Kundalini, com a energia sexual sagrada, né, que é o princípio da vida, que é a energia mais poderosa, que tá aqui, né, que manifesta essa vida mesmo, né? Então, também, por isso, Kundalini Shakti também tem toda essa simbologia, né, da geradora do mundo e essa representação da serpente como essa força sexual, né, essa serpente Kundalini, que é essa energia vital que transita em nós e também faz essa espiral, esse entrelaçamento, essa alquimia sagrada dentro de nós. E então, na antiguidade, a deusa Isis ela era muito cultuada e ela realmente era assim, foi propagado mesmo com muita força essa sabedoria da grande mãe através dela. Então, ela é essa deusa que nos conecta com essa força, esse empoderamento mesmo do feminino da criação. Vou sempre conectar com ela quando vocês quiserem também essa força, esse poder, essa soberania. E dentro dos templos de Ísis, né, haviam muitas ritualísticas e muitas iniciações, né? Muitas mulheres foram iniciadas nos templos de Ísis e nesses estudos também quem foi iniciada foi Maria Madalena, né? Maria Madalena, Miriam Migdala, Maria de Magdala, e também como uma das encarnações da Mestra Nada. Então, Maria Madalena, ela foi iniciada nos templos de Ísis e também recebeu essa chave Anki da vida, também, né, rege ali o campo da sexualidade sagrada, da união alquímica, do casamento sagrado, né, do Cristo e Maria Madalena, do Cristo e Sofia, né, e Maria Madalena também dentro desses estudos foi a última encarnação mesmo de vivenciar o mito, né? Então, ela vivenciou o mito de Sofia, literalmente, assim, de uma forma visceral. E por isso, nesses estudos do Caminho da Rosa, ela representa essa última encarnação mesmo, emanação de Sofia, da Grande Mãe. E por isso que ela é a grande mestra que nos guia nesse retorno do Caminho da Rosa, da Irmandade das Rosas, porque realmente ela foi essa corporificação da Sofia Shekinah, da Sofia, esposa do Logo Solar, junto com Jesus Cristo Cósmico. Então, ela é essa grande mestra que está responsável pelo retorno da deusa, essa mestra maior mesmo, que vai abrir o caminho, ela abre o caminho para esse retorno da deusa nessa era, porque também ela representa essas mulheres que foram esquecidas, as mulheres que foram violentadas, né? Essas mulheres foram oprimidas por essa era patriarcal também, né? Porque ela também foi julgada nesse lugar, né, de prostituta. E tem todo um estudo, né, que o termo prostituta, ele significa sacerdotisa. Na antiguidade, prostituta era sacerdotisas da deusa, principalmente da deusa Inanna. Então, na origem da palavra prostituta, é lá dos templos de Inanna, na Suméria, né? E aí lá haviam essas prostitutas que eram essas sacerdotisas de Inanna, a grande deusa Inanna. E elas trabalhavam com essas alquimias sexuais também. E ao longo dessas eras foi tendo muitas deturpações, esse distanciamento da essência. E aí o termo prostituta também foi utilizado de uma forma deturpada. E assim, né, Maria Madalena, como uma iniciada nos templos de Ísis, carregava a serpente, todas as iniciadas nos templos de Ísis, elas carregavam serpentes como adornos de serpentes, correntes de serpentes, né, símbolos de serpentes com elas, que era o símbolo mesmo dessa força, dessa magia sexual,
dessa Kundalini. Então, Maria Madalena, ela era, né, ela andava com esse símbolo. Então, ela era vista, todos que viam ali, sabiam que ela era essa sacerdotisa. Ela foi, né, antes de Jesus, ela já estava ali se preparando para ser essa corporificação da grande mãe e da grande esposa, né, do Logo Solar. E então ela foi trazida esse termo prostituta, né? E aí hoje a gente ressignifica como prostituta sagrada aquela que tem o conhecimento da magia sexual. E olha como é forte isso, né? Nessa sociedade em que muitas pessoas, muitos homens, se iniciam na vida sexual com prostitutas. Então, isso ainda está acontecendo, mas de forma deturpada. E olha como a gente precisa, como mulheres e portadoras desse ventre sagrado, retomarmos essa consciência como sacerdotisas, como portadoras do conhecimento da magia sexual, para que a gente possa curar essa distorção e libertar também essas mulheres, essas prostitutas desse papel, porque elas também sofrem com isso. Então, enquanto a gente não aceitar e tomar esse poder de nós somos sacerdotisas, nós somos conhecedoras da magia da sexualidade, que esse é o Tantra de Madalena, ela também veio falando, né? Esse é o Tantra de Madalena. E que essa alquimia, né, essa potência de ser uma sacerdotisa, enquanto isso a gente não tomar, ainda vai haver essa distorção, porque é um processo que realmente precisa acontecer, né? Quem que precisa das iniciadoras? E se a gente não assumir esse lugar como as iniciadoras, e se abrir para se iniciar, então para a gente retomar esse conhecimento sagrado, para que a gente possa iniciar os outros, né? Então, tem muita coisa sobre isso, assim, eu tenho, né, dentro da iniciação também uma aula só sobre isso, então, assim, é muita coisa, mas é algo que eu precisava trazer também aqui, para a gente conectar com isso aqui dentro. Quem quiser se aprofundar, tá o convite, tá o chamado aqui de Madalena. Então, ela representa a torre, né? E ela sustentou a libertação de todas essas formas densas que aprisionam a alma. Então, ela conseguiu ascensionar. Maria Madalena, ela corporificando esse mito, né, da Grande Mãe de Sofia, ela desce, né, a profunda densidade dessas sombras, das prisões, das 7 prisões arcontianas da alma, e ela se liberta e consegue a ascensão, né? Ela consegue retornar ao pleroma e ela então é chamada pelo próprio Logo Solar, pelo Cristo, né? Como plenitude das plenitudes, pleroma dos pleromas. Então, salve essa grande mestra. Então, esse caminho da rosa, né, ele traz esse simbolismo da união sagrada, né, que integra esse feminino e masculino, reconhecendo ambos em nós e aceitar essa dualidade para o retorno à unidade. Então, primeiro, né, a gente tem essa compreensão, né, de ver a dualidade, experienciar essa vida aqui e assim retornar à unidade. E o elemental da rosa representa essa força também da grande mãe. E então a gente tem as 12 mães sagradas, eu não vou conseguir passar por cada uma aqui, é muita coisa, mas a serviço da 13ª mãe, Sofia Shekinah. Então a 13ª que está lá no início de tudo, ela se fractaliza nessas 12 mães sagradas que descem na Terra durante a Lemúria para, para o ancoramento dessa malha cristalina, da frequência da Grande Mãe no processo desde o núcleo do coração de cristal da Terra. Essas 12 mães estelares descem para a formação dessa experiência da raça humana. E elas vêm de Vênus, né? Essas 12 mães estelares, elas são consciências venusianas, porque Vênus é um sistema que é anterior à Terra, né? Ele tem uma ronda planetária anterior à ronda planetária da Terra. E eles são, os seres venusianos, eles são muito próximos de nós, e são seres muito elevados também.
e que ancora a frequência da Grande Mãe no nosso sistema solar. Vênus é essa grande estrela que brilha, né, no céu, e irradia a frequência e faz o movimento da rosa de Vênus também em todo o sistema, ancorando essa emanação dessa geometria sagrada da rosa. Por isso que a rosa é essa grande simbologia da frequência da Grande Mãe. E tem muitos estudos, né, muitos códigos nas rosas. Quem sentir também de fazer esse estudo, iniciação, tá chamando. E então a gente tem essas 12 manifestações, e aí entra na questão da alma, da mônada. A mônada é um fractal da superalma. Então, ali, né, assim como a grande mãe tá lá, é a superalma, ela vai se fractalizando, formando a mônada. E nesse estudo da mônada, ela, do uno, ela se divide em 12. E aí, de 12, ela vai se fractalizando cada 12 dentro dessa, tem a superalma, o círculo, aí tem 12 almas, e aí de cada uma das 12 tem mais 12. Então, e aí forma-se a mônada. E então tem toda essa simbologia da conexão do 12, né? Dessa frequência monádica do 144. Que aí formam 140, uma mônada são 144 almas, fractais de almas, né? E então tem toda uma simbologia do porquê, né? São 12 mães estelares que descem a serviço da 13ª, ancorando esse campo monádico aqui na Terra, para sustentação dessa experiência terrena, com a frequência da Grande Mãe, com toda a sustentação desde o coração de cristal da Terra, né? Ancorando a Terra mesmo, Mãe Gaia, com essa frequência estelar das mães divinas. Então, é um estudo muito profundo, muito lindo, muito sagrado. E aqui a gente tem, né? Aqui uma historinha aqui, mas vai ficar para o próximo, que já foi bastante coisa. Então, nós temos cada das 12 mães, assim como no estudo do Conselho das Anciãs das 13 Luas, cada uma das 13 matriarcas, cada 13 anciãs, elas têm uma simbologia, né? Tem uma voz, uma sabedoria. Então, aqui, né, dentro desses estudos, tem ali o que uma das deusas, assim, está conectado com as mães. E aí eu sinto que conecta totalmente com o Conselho das Anciãs. E eu tenho muita honra também de ser uma iniciada no Conselho das Anciãs das 13 Luas. Saúdo muito a força da grande mãe, grande mestra, a grande mãe também, a Orane. E, e é uma honra para mim ter sido iniciada também no Conselho das Anciãs das 13 Luas. E aqui também se manifesta, né, a primeira mãe, a senhora do início, a segunda mãe, senhora das profecias, terceira mãe da criatividade, a quarta mãe, senhora da terra. E dentro todas essas mães tem os nomes das deusas que se conectam com a frequência que elas vieram trazer na terra. Então é incrível, assim, esse estudo. Que a gente faz na Irmandade das Rosas. Então, a Irmandade das Rosas é essa egrégora que ancora a frequência das mães divinas. Então, todas as iniciadas nessa egrégora recebem esses conhecimentos, né, mais profundos. Então, a quinta mãe é Senhora da Prosperidade, da Beleza, sexta da Senhora das Famílias, da União, do Lar, sétima Senhora da Noite, do Útero misterioso, dos desejos interiores, oitava é a Senhora da Justiça, do Equilíbrio, da Verdade, a nona da Sabedoria, décima, aquela que encontra a unidade, Bodhisattva, Mãe Kuan Yin, a 11ª, a Mãe Senhora da Maestria, do Conhecimento Encantado, tá aí a Isis também, a Alquimia da Vida, a 12ª, a Senhora da Transformação, que entrega e conduz para o despertar, a Sofia chamou, e aqui a Sofia, a Grande Mãe Sofia, a Grande Mãe Primordial, Sofia Shekinah. E então essa força da deusa habita, né, literalmente os nossos corpos desse ventre cósmico que tem dentro de nós. Então, honrar isso, honrar esse portal. Então, quando todos os seres humanos honrarem isso, vai mudar completamente a nossa vida manifestada.
e essa vida na Terra mesmo, e assim acolhermos a dualidade para então encontrarmos a unidade. Curar e ressignificar as dores ancestrais deste corpo uterino, esse corpo templo, que passou muitas eras, né? Muito sofrimento. Então, liberar, soltar essa serpente aqui, essa toda serpente, aproveita para liberar todas essas memórias uterinas e aceitar a nossa ciclicidade, a sabedoria na ciclicidade, e que é essencial, até mesmo para se manifestar novas formas de ser, para além dos estereótipos e padrões da feminilidade. Honrar a deusa que você é. Honre a deusa que te habita, que está aí dentro de você e que está manifesta no todo. E assim, agradeço profundamente a oportunidade de estar com esse canal. É muita coisa, assim, muito saber. Nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro falando se pudesse, assim, se tivesse também. Mas é isso, é tudo aos poucos, né? A cada conexão aqui também no portal Matriarquia, e nesses dias 22, cada dia 22, eu trago, né, um pouco dessa egrégora da Irmandade das Rosas, para que cada uma sinta, né, a conexão, sinta também o chamado para esse aprofundamento, que esse é o momento. Esse é o momento planetário que nos chama para essa reconexão com toda essa sabedoria, que é muito grandiosa, muito profunda, e que a gente está pronta para receber, para sustentar aqui na Terra. Então, diante disso, vamos para o envio. Quem tiver aí